Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. Nós vamos ler bem no finalzinho do verso de número 1, os dois últimos versículos do verso 1, e nós vamos já iniciar o capítulo 2, né? Hoje é a sétima parte que nós estamos aqui estudando, ministrando, né? Sobre Colossenses, e hoje nós vamos finalizar o capítulo 1 e já iniciar o capítulo 2 na mesma ministração. Para isso eu quero que toda a igreja abra a Bíblia em Colossenses capítulo 1, verso de número 28. Amém? Todos acharam? Nós vamos estar lendo o texto até o verso de número 5 do capítulo 2. Vamos ler. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Capítulo 2, verso 1. Porque quero que sabais que quão grande combate tenho por vós, e pelo que estão em Laodiceia, e porquanto não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Amém? Feche os olhos, curve a cabeça. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela vida dos meus irmãos, pela vida das minhas irmãs, de todos que estão aqui essa noite, Deus. Deus, nós lemos o texto, nós lemos a Tua palavra, e nós precisamos do Senhor, precisamos da Tua ajuda, precisamos da Tua graça, precisamos que o Teu Espírito nos ensine e que os nossos corações estejam inclinados ao Senhor. Ó Deus, nós rogamos a Ti, Pai, fale conosco, fale com a Tua igreja, precisamos ouvi-lo neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, hoje é a sétima parte que nós estamos ministrando, a sétima vez, o sétimo domingo que nós estamos ministrando sobre a carta de Paulo aos Colossenses. E até então, para fazermos uma recapitulação aí de tudo que foi dito, né? Lembrarmos de tudo que foi dito, nós iniciamos falando sobre as características da igreja de Colosso, que era uma igreja de fé, uma igreja de amor. Depois nós falamos sobre as supremacias de Cristo, que Cristo ele é supremo no que se diz respeito à salvação, ele tem a supremacia no que se diz respeito à criação, e ele tem a supremacia no que se diz respeito à igreja, que foi no domingo passado, nós falamos que Cristo é o cabeça da igreja, ele é o criador da igreja, ele é o sustentador da igreja, né? Então todo louvor, toda glória dentro da igreja deve ser único e exclusivamente ao Senhor. Amém? Hoje nós vamos sair, o apóstolo Paulo, ele vai sair do campo do divino, do campo celestial, do campo das alturas, e vai se deter agora nesses versículos que nós lemos. Ele não vai falar de Cristo e da superioridade de Cristo, ele não vai falar da igreja e as características da igreja, como até então ele tem falado. O apóstolo Paulo dá uma parada de falar da igreja de Colosso, para de falar sobre Jesus
e começa a falar do seu ministério, ao seu respeito. E aqui, nestes textos que nós acabamos de ler, nós podemos extrair lições extraordinárias para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã, para a nossa jornada cristã. E por isso que é tão importante nós nos atentarmos para a pregação do Evangelho, para a pregação da palavra. Como é bom ter exemplos bíblicos para que a gente possa aplicar na nossa vida. E o apóstolo Paulo aqui, ele vai deixar para nós aqui alguns pontos que é extraordinários para nós e para líderes e para os futuros líderes desta igreja. Digam amém. Pois bem, eu gostaria que você olhasse agora para o texto, voltasse os seus olhos ao texto, no capítulo de número 1 e o verso de número 28, por favor, 28, o verso 28. Perceba o que o apóstolo Paulo escreve. Ele vai dizer assim, verso 28, a quem primeiro anunciamos, depois ele diz, admoestamos a todo homem e ensinando todo homem em sabedoria. Perceba que nós podemos destacar aqui 4 palavrinhas que o apóstolo Paulo utiliza no mesmo versículo. Quais são? Primeiro, anunciamos. Segundo, admoestamos. Terceiro, ensinamos. E ele faz tudo isso, anunciar, admoestar e ensinar, ele faz tudo isso com sabedoria. E quando nós olhamos para isso, nós podemos ver, enxergar, que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério de palavra. Houve manifestações de cura, de milagres, na vida e no ministério de Paulo? Sim. Mas o que nós podemos destacar no ministério do apóstolo Paulo é que ele é um homem de palavra, o seu ministério é um ministério de palavra. Tanto é que ele escreve a maior parte do Novo Testamento é de sua autoria. Ele foi o fundador de várias igrejas. E que essas igrejas permanecessem firme e forte, ela deve estar alicerçada na palavra. Porque uma igreja que não está alicerçada na palavra, ela pode até romper algum tempo ou por um período, mas lá na frente ela se destrói. Porque não existe nenhuma igreja que se chama cristã sem ter o fundamento da palavra de Deus. Então isso é claro e visível que o ministério do apóstolo Paulo era um ministério de palavra, era um ministério de ensino. E esse versículo aqui nos mostra muito claramente sobre isso, que ele ensinava, que ele admoestava e que ele também anunciava a palavra de Deus. Quem me entende, diga amém. O doutor William Hendricks, ele faz um destaque muito interessante, e eu gostaria de mostrar para os irmãos que o ministério do apóstolo Paulo, primeiro, é um ministério de palavra. Segundo, o ministério do apóstolo Paulo, além de ser um ministério de palavra, nas suas palavras, nos seus ensinamentos, o apóstolo Paulo sempre tem a figura de Cristo como central. Perceba e escute, por favor. O ministério do apóstolo Paulo é um ministério de palavra. E nesse ministério de palavra, ele tem uma figura central. Quem é a figura central do apóstolo Paulo? É Cristo. A mensagem do apóstolo Paulo é uma mensagem cristocêntrica. A ministração do apóstolo Paulo, ela é uma mensagem que deságua em Cristo, que aponta para Cristo, que proclama Cristo Jesus. E nós conseguimos ver isso claramente em algumas ministrações do apóstolo Paulo. Por exemplo, Romanos capítulo 15, versículo 2 e o versículo 3. No versículo 2, o apóstolo Paulo ensina a igreja de Roma, dizendo assim: irmãos amados, ame, agrade cada um do seu próximo. Agrade o seu próximo, cuide dele,
Aí no verso 3 ele fala assim: assim como Cristo também agradou, acolheu, amou a cada um de nós. No verso de Números, capítulo 5, versículo 2, só que agora na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala assim: igreja, andai em amor, assim como Cristo nos amou. Capítulo 3, versículo 13 de Colossenses, o apóstolo Paulo ensina assim: igreja, perdoai o seu irmão, assim como Cristo vos perdoou. Esses são alguns dos vários textos que o apóstolo Paulo utiliza nas suas cartas, e isso é notório e visível que toda a pregação do apóstolo Paulo tem como central, tem como figura, personagem principal, como figura central, a pessoa de Cristo Jesus. E é aí que eu quero que você preste atenção. Por quê? Porque nós estamos em um período, nós estamos em uma época, onde os nossos líderes, onde os nossos pastores, onde os pregadores, eles não têm tido Cristo como centro da sua pregação. Cristo não tem sido o cerne, a figura central, a figura principal. Deixa eu falar com você. Eu comecei a pregar a palavra com 15 anos de idade, há 15 anos atrás. E com 15 anos de idade, há 15 anos atrás, eu aprendi uma coisa. E desde novo eu aprendi isso. Eu aprendi que toda pregação, ela tem que começar em Cristo, ela tem que continuar em Cristo e ela tem que finalizar em Cristo Jesus. Eu aprendi isso pequeno, eu aprendi isso aqui novo. E infelizmente essa não tem sido a realidade das nossas pregações. Porque o que nós temos visto em cima dos nossos púlpitos são pregações de autoajuda. Se for para ouvir uma pregação de autoajuda, eu vou procurar um profissional, alguém que se profissionalizou. O que nós temos visto é um monte de líder que escuta outros líderes renomados e sai como papagaio, simplesmente reproduzindo aquilo que ouviu. Por quê? Porque estão querendo manipular a massa. E para manipular a massa, manipular a igreja, eu tenho que pregar mensagem que seja agradável ao ouvido da igreja. Eu tenho que pregar uma mensagem que seja aprazível, que seja gostosa, que seja fácil de engolir, porque senão eu não consigo arrecadar financeiramente, porque senão eu não me torno um líder, porque senão as pessoas não gostam de mim. E é aí que vem o erro. As mensagens e as pregações não são as mensagens e as pregações como era do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo tinha como Cristo como principal. E é por causa disso que nós temos visto um monte de igreja com mau testemunho. Nós vemos um monte de igreja que não tem tido o brilho de Cristo, porque a principal personagem dessas igrejas é o homem. E eu preguei isso domingo passado. Eu falei sobre isso domingo passado e dei exemplo da igreja da Europa. As igrejas europeias, elas estão perdendo a força. As igrejas protestantes na Europa estão se fechando. Por quê? Porque o que tem sido o centro das igrejas é o dinheiro, não tem sido Cristo. E se Cristo não for o centro da igreja, a igreja perde o brilho, a igreja perde a força. Se Cristo não for o centro do meu sermão, se Cristo não for o cerne da minha pregação, se Cristo não for a figura central, a personagem principal, importante, o protagonista da minha mensagem, eu vou tentar simplesmente manipular a massa ao meu favor. Mas não, quando Cristo é pregado, muitas vezes dói. Pregar sobre Cristo muitas vezes tira a pessoa do como. Por quê? Porque eu tenho que falar sobre santidade. Porque para falar sobre Cristo eu tenho que falar contra o pecado.
Para falar sobre Cristo, eu tenho que falar sobre coisas espirituais. Para falar sobre Cristo, eu tenho que exaltar Ele, colocar Ele na posição que Ele é devido. Para falar sobre Cristo, eu tenho que mostrar qual é a nossa posição. E qual é a nossa posição? A nossa posição é de pequeno, de frágil, de fracos e de pecadores, que necessita de Cristo para viver, sobreviver e muito mais, ser salvo. É isso que traz vida à igreja. Não vai ser todo domingo que eu vou pregar uma mensagem aqui gostosa, que vai voltar todo mundo para casa saltando nas nuvens, né? Andando nas nuvens, voando entre as nuvens, não. Mas é uma mensagem cristocêntrica que vai fortalecer o teu coração e Cristo vai ser o rei da sua vida. Esta era a pregação. Esta era o exemplo. Este é o exemplo que o apóstolo Paulo dá para mim, que sou pastor, que sou líder desta igreja, que o apóstolo Paulo, ungido, apóstolo de Deus, pregava uma palavra cristocêntrica, pregava uma palavra Cristo. Cristo é o centro da minha mensagem, Cristo é o centro da minha vida, Cristo é o centro desta igreja, Cristo é o centro deste mundo, Cristo é o centro de absolutamente tudo que existe. Digam amém. Então esta é a mensagem do apóstolo Paulo, uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem que aponta para Cristo, uma mensagem cristã. Digam amém. Então escute, o ministério do apóstolo Paulo é um ministério de pregação, é um ministério de estudo, é um ministério de letras, é um ministério que tem como principal o ensinamento, a admoestação, a anunciação da palavra de Deus. Mas quando o apóstolo Paulo prega, quais são os objetivos que o apóstolo Paulo tem quando ele prega? Quando o apóstolo Paulo prega sobre Cristo, tendo Cristo como a figura central, quais são os objetivos que ele tem? Interessante que nesses versículos que nós acabamos de ler, nos mostra quais são os objetivos. Volte os olhos ao texto, por favor. Vamos lá, primeiro objetivo, quando o apóstolo Paulo prega, qual é o primeiro objetivo dele? Verso 28, olha aí, ó. A quem nós anunciamos? Anunciamos quem? Jesus. Admoestamos a todo homem e ensinando o quê? Sobre Jesus, né? A todo homem com sabedoria. Para que ele ensina isso? Para que ele prega isso? Para que ele admoesta isso? Em primeiro lugar, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Qual o primeiro objetivo do apóstolo Paulo em pregar a palavra de Cristo? Para falar de Cristo. Qual é o objetivo de Paulo? Qual deve ser o meu objetivo como pastor dessa igreja? Em primeiro lugar, eu devo pregar a palavra de Cristo para que todos aqueles que me ouvem, todos os homens, todos os irmãos que aqui me escute e que me escutam, sejam aperfeiçoados em Cristo. O primeiro objetivo de Paulo é claro para nós aí no verso 28. Ele pregava para que todo homem sejasse perfeito em Cristo Jesus. Em outras traduções, por exemplo, a tradução da linguagem de hoje, ela é diferente. Ela fala assim, ó, anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando todo homem em sabedoria, para que este seja espiritualmente adulto. Tem alguém que tem essa tradução aqui? A tradução da linguagem de hoje fala, para que apresentemos essa pessoa espiritualmente adulto. Os comentaristas vão dizer que quando o apóstolo Paulo utiliza espiritualmente adulto ou perfeitamente em Cristo, ele está falando que o objetivo primário do apóstolo Paulo, quando ele prega a palavra de Deus, quando ele anuncia a palavra de Deus, é que quando os seus ouvintes, quando a palavra de Deus chegar até as pessoas se aproximem de Cristo Jesus. Esse é o objetivo do apóstolo Paulo,
que os seus membros, que a membresia da igreja de Colosso, a todos aqueles que é alcançado pelo Evangelho de Cristo, esse Evangelho venha aproximá-los. Porque não, escute por favor, não existe outra maneira de aproximarmos a Deus se não for através de Cristo. Existe um monte de religiões que dizem que existem caminhos, que existem maneiras, que existem ações que você pode percorrer, fazer ou tomar para se aproximar a Deus. Mas a nossa regra maior de prática, que é a Bíblia, ela nos ensina que a única maneira de nos aproximarmos a Deus é através de Cristo Jesus. Não existe outra maneira a não ser Cristo. Cristo mesmo disse: eu sou o caminho. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Então eu, como líder, como pastor, assim como o apóstolo Paulo, quando ele pregava o Evangelho, o objetivo do apóstolo Paulo, que também é o meu objetivo, e eu falo isso com alegria e com felicidade da minha alma, é que quando eu prego a palavra de Deus, eu não quero que os irmãos tenham repulsa espiritualmente, que os irmãos se sintam enojados com a Bíblia, com a palavra de Deus, não. Muito pelo contrário, quando eu prego, muitas vezes de forma ríspida, muitas vezes de forma bravo, muitas vezes de forma gritante, eu quero que os irmãos aprendam, entendam e venham correndo aos pés de Cristo Jesus. Isso por quê, pastor? Porque só o Evangelho consegue fazer isso. Só a palavra de Deus consegue fazer isso. E o que a palavra de Deus faz conosco? A palavra de Deus faz conosco, sabe o quê? Reconhecer a nossa posição. Quando você entra na presença de Deus, a primeira coisa que você faz é aquilo que o profeta Isaías disse: ai de mim que vou perecendo, que sou homem de lábios impuros e habito em meio de homens de impuros lábios. Que é isso, pastor? Não entendi. Quando você entra na presença de Deus de fato, a primeira coisa que você reconhece é que você é um pecador. A primeira coisa que acontece conosco quando nós entramos de fato na presença de Deus é que nós somos o nada, que nós precisamos dele, que nós precisamos consertar, que nós precisamos corrigir, que nós precisamos mudar de vida e correr para os braços de Cristo. E você sabe o que é isso? Não é porque eu sou bom, que eu sou persuasivo nas minhas palavras, não, é o Evangelho que faz isso, é a palavra de Deus que faz isso, aperfeiçoa o homem, aproxima o homem, faz o homem crescer espiritualmente, é a palavra do Senhor, é o Evangelho de Cristo que faz isso. E esse foi e era o objetivo do apóstolo Paulo, quando ele pregava sobre Cristo Jesus. Segundo objetivo do apóstolo Paulo, o primeiro era aproximar o homem de Cristo. Segundo objetivo, verso de número 2, agora no capítulo 2, por favor, volte os olhos ao texto. Aleluia. Verso de número 2, quando o apóstolo Paulo pregava o Evangelho a respeito de Cristo, primeiro objetivo, ele pregava para que as pessoas se aproximassem de Cristo. Segundo objetivo, verso de número 2, no capítulo 2, para que os seus corações sejam consolados. Em outras traduções está escrito animados. Em outras traduções está escrito fortalecidos. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo, quando o objetivo dele ao pregar o Evangelho, é que as pessoas se aproximem de Cristo. O segundo objetivo é que os corações dos ouvintes fossem fortalecidos, fossem renovados, fossem transformados, consolados pelo poder da palavra. Porque a palavra de Deus faz isso conosco. Só que eu quero que você destaque aí na sua Bíblia,
não é a palavra animado, nem fortalecido, nem consolado, mas eu quero que você destaque aí a palavra coração, ou corações. Por quê? Porque, biblicamente falando, o coração, ele tem um papel muito importante nas nossas vidas. Eu poderia citar aqui diversos textos falando sobre coração, como por exemplo, Romanos capítulo 10, versículo 10, lá está escrito assim, que o nosso crer vem do nosso coração, e com a nossa boca nós confessamos o Senhor. Mateus capítulo 12, versículo 34, a Bíblia fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Mateus capítulo 7, versículo de número 30, está escrito: onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. A Bíblia vai falar em Provérbios que as virtudes provêm do coração. Talvez o texto mais presente sobre coração na nossa mente, mais vívido e que responde melhor a essa situação aqui, seja 1 Samuel capítulo de número 16, versículo 7. Quando Deus manda o profeta ungir o rei para Israel, e quando o profeta chega na casa de Jessé, na casa de Davi, para consagrar, a Bíblia diz que o profeta olha para os irmãos de Davi, que eram homens altos, homens fortes, homens bonitos, e de repente o profeta levanta para ungí-los a rei. Aí Deus vira para Samuel e falou assim: Samuel, eu não sou igual aos homens, porque os homens veem aquilo que está por fora, eu vejo aquilo que está no seu coração, o que está no seu interior. Perceba que o apóstolo Paulo tem como objetivo, é o que, pastor? Alcançar o coração. E quando eu falo que o objetivo do apóstolo Paulo é alcançar o coração, não é para aquilo que eu falei há minutos atrás, para mover emocionalmente a massa, a igreja, não. Ele quer alcançar o coração, por quê? Porque quando você compreende realmente o evangelho, o seu coração, ele é mudado. A própria Bíblia fala que Deus pega um coração de pedra e transforma em um coração de carne. Você, meu irmão e minha irmã, que ainda não está com um coração voltado totalmente para Deus, é porque você ainda não se encontrou com Deus de verdade. Você ainda não foi convertido. Perdoe-me se eu estou te atingindo de alguma forma, mas essa é a intenção. É que você foi convencido. E ser convencido é totalmente diferente de ser convertido. Porque convencido você sabe que Jesus é o Senhor. Você sabe que Cristo é o único caminho. Você sabe que a sua vida depende de Deus, que você só é salvo mediante Cristo, mas o seu coração não está nisto, o seu tesouro não está nisso, a sua mente não está para isso. Você sabe que é o certo, mas vai por outros caminhos. Você vem, cultua, celebra aqui conosco, mas lá fora as suas atitudes, os teus procedimentos são totalmente desvirtuantes a lei que é a palavra de Deus. Perdoa-me mais uma vez, mas você não é convertido, você é convencido. A palavra de Deus tem que penetrar totalmente em seu coração. A palavra de Deus tem que confortar completamente no seu coração. A palavra de Deus tem que animar o seu coração, porque ainda é de pedra, ainda está sem vida. Mas quando o evangelho entrar lá, de fato o seu coração muda, a sua alma muda, o seu comportamento muda. Não estou vindo em cima deste altar dizendo que nunca mais você vai pecar, que nunca mais você vai errar, mas quando pecar e quando errar, você vai sentir uma angústia, uma tristeza,
porque o grande sinal espiritual que nós temos, que o nosso coração foi alcançado pela palavra de Deus, é quando nós pecamos e sentimos dor, quando nós falhamos, pecamos e ficamos arrasados, ficamos angustiados, ficamos tristes, porque pecamos, porque falhamos, pedimos perdão para Deus, peca de novo, talvez da mesma coisa, o nosso coração se arrasa, o nosso coração se entristece, e para aqueles que são mais emotivos, choram, se angustiam. Meu irmão, parabéns, o evangelho chegou no teu coração. Mas se você faz deliberadamente e não tem nenhum peso na sua alma, perdoe-me, você tem que ser alcançado pelo evangelho hoje, essa noite. Você precisa entender que foi convencido, não convertido. O evangelho, quando o apóstolo Paulo pregava o evangelho, ele tinha esse objetivo: alcançar os corações, entender, compreender, entrar mais profundo, porque quando o evangelho chega aqui, muda tudo. Digam amém. Primeiro objetivo do apóstolo Paulo: aperfeiçoar, aproximar os homens ao Senhor. Segundo objetivo do apóstolo Paulo: conquistar o coração. Conquistando o coração, muda-se toda a vida. Terceiro objetivo do apóstolo Paulo, quando ele pregava o evangelho, por favor, verso de número 2, para que os seus corações sejam consolados e sejam unidos em amor. Outras traduções está escrito caridade. Olha mais uma vez o apóstolo Paulo nos ensinando aquilo que o apóstolo Pedro nos ensinou várias e várias vezes. Desde o início do ano eu tenho falado sobre isso, e eu não posso ser julgado por não ter pregado sobre isso. Amor. Igreja verdadeira é uma igreja de amor, que se preocupa uns com os outros, que é unido, que ora uns pelos outros, que se interessa, mesmo que não pode ajudar fisicamente, financeiramente, mas dobra os joelhos ou a sua alma diante de Deus, pedindo Deus a bênção ao irmão. E o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele tem como objetivo unificar a igreja, e não unificar de qualquer forma, unificar em amor, porque a união e o amor revela a glória de Deus. Quarto objetivo do apóstolo Paulo, quando ele pregava o evangelho, era o verso de número 2, continua o verso 2, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do ministério de Deus, que é Cristo. Quarto objetivo do apóstolo Paulo: que a igreja seja fortalecida no seu entendimento. Vou repetir. Quarto objetivo do apóstolo Paulo, quando ele prega o evangelho, ele prega a palavra cristocêntrica, Cristo como a figura central, para que a igreja seja imunizada, que a igreja seja protegida, que a igreja seja equipada por um capacete, que a igreja seja blindada com a compreensão e o entendimento de Cristo Jesus, que é o mistério de Deus. Eu preguei sobre isso quando eu estava fazendo a exposição da carta de Pedro. O apóstolo Pedro, ele fala, e o apóstolo Paulo confirma para nós essa noite. Guarde o teu entendimento, irmão. O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos apresentar um culto racional. Nós temos que saber o que estamos cultuando. Você tem que entender e compreender o que você está fazendo aqui. Você tem que compreender o que você ora. Você tem que compreender o que você canta. Você tem que compreender a sua posição. Você tem que compreender a posição de Cristo. As pessoas não têm entendimento dessas coisas espirituais. Elas pensam que as coisas espirituais é uma bagunça, é uma desordem, uma baderna. E não! As coisas de Deus é organizada. As coisas do Senhor é organizadamente organizado.
Tudo tem que haver uma compreensão, uma lógica. Eu estou adorando quem? Deus. Qual é a característica de Deus? Conhecer Deus, compreender Deus, adorar a Deus com entendimento. Quando eu vou orar, muitas vezes eu oro de forma mecânica, não tenho entendimento do que eu estou orando. Muitas vezes eu canto um louvor aqui e não sei o que ela diz, só porque a melodia traz um arrepio, só porque a nota me faz reportar a uma coisa transcendental, eu penso que a música é de Deus. Não! Eu tenho que compreender. Eu tenho que entender o que eu estou orando. O que eu estou fazendo aqui essa noite? Ah, pastor, eu vim porque só por vir, não tinha outra coisa para fazer. Está errado. Isso não é um culto racional. Você não está tendo compreensão das coisas, você não está tendo entendimento das coisas, e é por isso que a sua mente é uma mente vazia, e é por isso que é propício a você ter algumas perturbações, Satanás direcionar a sua mente. Por quê? Porque você não sabe, você não tem blindagem da palavra de Deus na sua mente, na sua compreensão. Você é um cristão, um crente sem entendimento, sem força, sem vigor da palavra de Deus. E é por isso que eu gasto força, saliva, se isso gastar, eu gasto aqui as minhas virtudes, eu gasto tudo que for em cima deste altar aqui, para proclamar o Evangelho de Deus ao seu coração, para que você saia daqui essa noite, ou dos demais cultos que você veio e vão vir, que você volte para casa entendendo a palavra de Deus, que essa palavra de Deus seja um capacete, uma blindagem contra as obras do mal, contra as hortes do inimigo da sua vida. Você quer que eu te provo que isso é uma proteção contra os inimigos? Vamos continuar lendo o texto. Olha para você ver o que ele diz. Em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Verso 3. Verso 4, leia o verso 4 comigo. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Meu irmão, quando você tem Bíblia, o cara pode fazer o que for, ele pode ser o labioso, ele pode fazer milagres que for. Quando você tem Bíblia, meu irmão, você não é persuadivo com essas palavras lisonjeiras. Existe um teólogo muito famoso, que ele diz assim: o homem pode fazer chover milagres, mas se não tiver a pregação do Evangelho, eu fujo dele. Por quê? Porque o que muda, o que transforma e o que é base, o que é verdade, é o Evangelho. E quando você tem compreensão das coisas, entendimento da palavra de Deus, você não é enganado. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, que tem muitas pessoas que estão sendo enganadas, muitas pessoas estão sendo alvejadas por essas doutrinas de Satanás. Perdoe-me se eu estiver afetando a fé de alguém aqui nessa noite. Perdoe-me se eu estiver afetando a fé de alguém que está me assistindo ali, porque essa mensagem vai para a internet. Perdoe-me se eu estiver te atingindo, mas tem muitas pessoas sendo enganadas com um monte de revelações, profecias, curas desses evangelistas, pastores televisíveis que estão aí 24 horas das nossas televisões. Em vez de pregar o Evangelho, fica pedindo dinheiro o dia quase todo. Esses evangelistas televisivos que ficam nas nossas televisões quase 24 horas, tendo a oportunidade de falar do Evangelho, ela fala de demônio, ela fala de capeta, ela fala de destruição, mas do poder salvífico, poderoso de Cristo não fala. Não mostra a condição do homem, que o homem precisa de Cristo, não. Você quer ser vencedor, você quer ser milionário, faça isso, faça aquilo. Um pragmatismo religioso que tem acabado com as nossas igrejas, que tem acabado com o nosso nome, tem acabado com a nossa fé. Esses homens que têm a faca e o queijo na mão, que poderiam muito bem, em poucas horas, evangelizar milhões e milhões. Não, gasta o teu tempo, força, para pregoar uma mensagem que não é bíblica. E sabe o que acontece? Um monte de gente sem blindagem, sem Bíblia, sem compreensão, sem Evangelho, sem Cristo, sem aproximação de Cristo, estão mergulhando, fazendo fogueiras, fazendo campanhas,
fazendo votos, que tudo isso desagrada a Deus, que vão ser cobrados diante de Deus. Mas aqui não. Você sabe por quê? Porque, gostando você ou não, o Evangelho do Senhor está sendo pregado neste lugar. E queira Deus, e oro ao Senhor, que o dia que eu me desvirtuar dessa mensagem, o dia que eu estiver tomando esses púlpitos para pregar o teu Evangelho, eu quero diante da igreja, eu quero deixar gravado isso, e eu falo isso diante de Deus, e diante de todo o ser espiritual, que se eu começar a desvirtuar o Evangelho, pregando o Evangelho, eu quero que Deus me mate, porque eu não quero ser a vergonha do Evangelho de Cristo. Eu quero não ter vergonha do Evangelho de Cristo e pregar. Eu não quero ser a vergonha. Eu não quero difamar o nome de Cristo. Que Cristo me mate. E pode me matar da forma mais horrenda que for, se eu desvirtuar o Evangelho de Cristo. Porque eu quero que essa verdade seja ministrada e pregada. Enquanto eu viver, enquanto eu tiver força e tiver lucidez, eu vou pregar. Cristo é o centro de tudo. Cristo é o Senhor de tudo. Cristo é o caminho. Cristo é a verdade. Cristo é a vida. Eu vivo para Ele, por intermédio dEle. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, para sempre e sempre. Amém, amém e amém. Você pode levantar suas mãos e adorar o Senhor, por favor? Adore. Aleluia, glórias a Deus. Digam amém. O apóstolo Paulo, quando ele prega tendo Cristo como centro. O apóstolo Paulo, quando ele prega tendo Cristo como centro, ele tem o objetivo de aproximar os homens a Deus. Quando ele prega, ele tem o objetivo de alcançar o coração do povo. Quando ele prega, ele quer que a igreja seja unida, amorosa. Quando ele prega, ele quer que a igreja tenha entendimento da palavra de Deus, compreensão, seja blindada com a palavra de Deus. E ele faz tudo isso pelo poder de quem? Amém? Ele faz tudo isso pelo poder de quem? Como ele consegue ensinar assim? Como ele consegue ter êxito nos seus objetivos? Ele consegue ter êxito e ele consegue pregar assim por causa do verso 29. Vamos ler o verso 29? No capítulo de número 1. Ele diz assim: e para tudo isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Quem é que opera com ele poderosamente e eficazmente? O Espírito Santo de Deus. Se não fosse o Espírito Santo de Deus em Paulo, ele não conseguia. Ele não tinha êxito. E interessante que quando nós falamos do Espírito Santo à luz das Escrituras, olha para você ver o que o Espírito Santo de Deus faz, à luz da Bíblia. Primeiro, ele que inaugurou a igreja em Atos capítulo 2. Segundo, ele distribui os dons para a igreja. Ele consola os corações do crente. Ele intercede por nós. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele prepara a igreja para encontrar com o noivo. Eu só consigo ter êxito nas minhas pregações em cima deste púlpito. Paulo só teve êxito nas suas pregações e na sua vida missionária. Todos os pastores que têm Cristo de verdade e pregam o Evangelho de verdade só têm êxito por causa do Espírito Santo de Deus. Sem um Espírito Santo de Deus não dá. Se você não tem um Espírito Santo de Deus, não dá. Você pode ter uma boa didática, você pode ter sonhos, você pode ter projetos, mas sem o Espírito Santo de Deus não dá. Amém? Eu finalizo esse sermão fazendo uma oração a Deus. E a minha oração é que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus neste lugar. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus, através do Evangelho, te aproxime da palavra. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus, através do Evangelho, alcance o seu coração e, em vez de convencido, você seja convertido. E que o seu coração não esteja na terra, mas que o seu coração esteja em Deus, esteja no Senhor.
A minha oração é que esta igreja seja revestida de uma autoridade espiritual do Espírito Santo de Deus. Você quer orar comigo? Você pode orar comigo? Então, por favor, sentados mesmo, pegue na mão do seu irmão. Nós vamos orar neste momento.